Hoje você vai saber quais são os 8 maiores erros que os vestibulandos cometem e como identificá-los. E além disso, você vai saber como corrigir um passo a passo para você sair de uma pessoa que está errando no grau mais alto e, de fato, corrigir. Então, fica aqui com a gente. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais. Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, uma inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação número 7. Hoje nós vamos falar sobre os 8 maiores erros dos vestibulandos. Além disso, falaremos como identificá-los e corrigi-los. Muito prazer, eu sou o Rafa. Muito prazer, eu sou o Vini. E o que a gente vai falar aqui hoje nada mais é do que um passo a passo para você identificar o quê? Não só quais os erros, mas em que grau você está no erro de cada um deles. Por quê? Porque existe a pessoa, Rafa, por exemplo, que está se planejando e não tem a menor ideia como se planejar. Mas tem uma pessoa que já tem um pouco de ideia, ou uma pessoa que tem um pouco mais, ou uma pessoa que está estudando, Rafa, e que já tem alguma técnica. Mas existem diferentes graus de erro, existem diferentes pessoas e é por isso que esse vídeo vai ser extremamente importante para você. Porque independente de qual erro desses 8, que com certeza um comete, porque se a gente estivesse estudando para o vestibular, pelo menos um a gente ia cometer, você vai conseguir identificar, vai saber como corrigir, em que grau de erro você tá, para você corrigir de uma maneira mais precisa, mais exata. É legal falar isso, Vini, porque assim, cada erro tem um grau diferente, tem um nível diferente. Às vezes, um erro comum aqui, tem pessoas que cometem esse erro num grau mais forte ou num grau mais fraco, né? E é importante saber identificar se é um grau mais forte ou um grau mais fraco, para você poder saber como que você vai corrigi-lo. Às vezes, um passo a passo para quem está corrigindo um erro de um mais forte é diferente do passo a passo para um erro mais fraco. Exatamente. E é por isso que a gente vai te dar esse passo a passo aqui hoje. A gente vai dar o passo a passo para muitos dos erros mais importantes e para as dúvidas mais frequentes que a gente recebe, por exemplo, na nossa lista VIP que a gente tem, ou no nosso Instagram, ou em qualquer lugar. E é isso. Essa é a grande ideia aqui, que você consiga identificar e corrigir cada um dos erros. Então, sem enrolação, Rafinha, qual é o primeiro erro que a gente vai falar aqui hoje? Qual é o primeiro erro que os vestibulandos cometem nessa época de vestibular? Bom, Vini, o primeiro erro é não saber como estudar, tá? Esse é o principal e primeiro erro que as pessoas cometem. Porque você já sentiu que você não consegue memorizar, que você parece que você estuda, mas nada entra na sua cabeça? E tá aí esse erro. É que as pessoas não sabem como estudar, porque tem técnica para estudar, tem uma maneira certa para você estudar e de fato lembrar daquilo que você estudou. Porque não adianta nada você estudar e chegar lá na hora do vestibular e você não lembrar o que você estudou, né? Às vezes quando você está fazendo uma prova para o colégio, ainda tudo bem, pô, eu estudo na véspera, estudei, passou a prova, esqueci tudo. Quantas vezes, né? Quantas vezes você já não estudou na véspera? E se eu te perguntar sobre a matéria que você estudou dessa maneira há 2 semanas atrás, você já não lembra. Exatamente. Né? Por quê? Porque você não transformou aquela memória de curto prazo numa memória de longo prazo. E tem uma maneira de você fazer isso, né? Então esse é o principal e primeiro erro que as pessoas cometem, de não saber como estudar. E tem diferentes estágios desse erro, né, Rafinha? Sim. E eu acho que a gente vai falar de 4 estágios que podem acontecer nesse erro, sendo o primeiro o mais grave e o quarto menos grave. E para começar, eu quero diferenciar a pessoa que é um aluno de uma pessoa que é um estudante. Qual é a principal diferença? O aluno é aquele que vai na aula, é aquele que tá na aula, assiste a aula, ok? Nem sempre presta atenção. Tá de corpo presente, né? Tá de corpo, mas... Ele responde a chamada. Mas a mente dele, ele mesmo ali, não tá, só tá o corpo. E aí, o estudante é aquele cara que chega na casa dele e realmente estuda. Então, o primeiro estágio de quem não sabe estudar é de fato só assistir a aula. Assistir a aula é diferente de estudar. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para você conseguir corrigir esse erro. E o segundo estágio, Rafa, é aquela pessoa que até assistir a aula faz uma tarefinha na casa dela, faz o exercício que o professor mandou para fazer o básico, né, para
fazer o mínimo possível, mas a pessoa, ela não se aprofunda, ela não pega um material didático e estuda, ela não pega um livro e se aprofunda naquele assunto. Então a diferença do estágio 1, a pessoa assiste aula. O estágio 2, a pessoa assiste aula e faz exercício. E agora vamos para o estágio 3. O estágio 3, a pessoa assiste aula, faz exercício e faz um material de aprofundamento, certo? Exato. Então, e agora no estágio 4, a pessoa assiste aula, faz exercício, faz um material de... estuda por um material de aprofundamento e faz um material próprio de estudo dela, certo? Exatamente. Porque... Só que quem está no estágio 4 tem um erro. Qual que é? Cara, esse é um erro que muita gente comete, que é o que o Rafa estava falando. Para passar da memória de curto prazo para sua memória de longo prazo, uma coisa que você vai lembrar para sempre, você precisa fazer uma coisinha chamada revisão. Se você não revisar, se você não rever aquilo, seu cérebro não vai saber que aquilo é importante. Se você ver aquilo mais vezes, seu cérebro vai falar, isso aí, ó, acho que o cara tá vendo tantas vezes que é importante. Então, basicamente, só para deixar claro, existem duas maneiras de você colocar uma coisa na sua memória de longo prazo, algum conteúdo na sua memória de longo prazo. O primeiro é você repetir aquele conteúdo exaustivamente. Pode não ser tão exaustivo se você fizer revisões espaçadas, que é uma técnica que a gente deu até, se não me engano, no podcast 5. E aí você consegue até não ser tão exaustivo. E a outra maneira é a emoção. É você combinar os seus sentimentos com aquela informação. É isso aí. E quando você faz isso, vai para a sua memória de longo prazo. Mas muitas vezes você não consegue colocar emoção, porque estudar não é um ato que muitas vezes gera emoção, além do tédio, claro. A não ser que a pessoa invente maneiras de emoção. Como? Através da música, por exemplo. Você vê muitos professores de cursinho usam a música para gerar uma emoção nos alunos e eles acabam memorizando aquele tipo de assunto, né? Você deve conhecer algumas ou várias músicas de matérias que as pessoas cantam. Por quê? Porque aquilo gera emoção. Não gera uma emoção como se fosse um 7-1 ou o primeiro beijo que você deu na pessoa amada, mas gera uma emoção e aquilo faz com que você lembre. Exatamente. Então, esses são os diferentes graus que uma pessoa pode estar errando na hora de estudar. Ah, Vini, então como que eu corrijo? Se eu fosse te dar uma dica, seria a seguinte: a primeira coisa, você precisa entender a fundo as diferentes fases de um estudo. E você tem que entender que nem sempre você vai aplicar todas elas. Porque a gente está falando aqui dos diferentes estágios, a pessoa deve pensar, então quer dizer que eu vou aplicar todos os estágios de um estudo em todas as matérias, em todos os assuntos de cada matéria? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes isso pode ser um tiro no seu próprio pé. Você pode estudar demais uma matéria que não é tão importante para você no vestibular. Então, primeira coisa, a gente vai te explicar as diferentes fases de um estudo. Se você não sabe muito bem, também tem no podcast 5. As diferentes fases de um estudo são, basicamente, a primeira, ver a aula, ter o primeiro contato, né? Depois, o exercício, depois, o aprofundamento, depois, você tem a produção do seu próprio material e depois você tem a revisão. Entende essas fases, aplica essas fases que vai começar a melhorar. E às vezes a pessoa fala, produzir meu próprio conteúdo. Eu não tenho um amigo que, ele faz um resumo ótimo, eu vou pegar o dele. Tem a mesma eficiência do que se você mesmo tivesse feito o seu próprio conteúdo? Não tem. Sabe por quê? Porque quando você faz o seu próprio conteúdo, você começa a fixar aquilo, você cria mais conexões, você gera uma emoção maior. E você começa a ter aquele sentimento de familiaridade, sabe? É a sua letra ali, você que colocou o seu esforço. Eu tenho um professor na minha faculdade, por exemplo, que fala assim, você pode até não fazer o meu trabalho, mas você vai ter que, pelo menos, ter o trabalho de me entregar ele manuscrito, para a pessoa não ter que só copiar e colar num Word, por exemplo, e imprimir e entregar. Por quê? É um método retrógrado para você convencer a pessoa de aprender o conteúdo? Mas é comprovado, se você gastar o seu tempo, de fato, escrevendo, gastando a sua energia naquilo... Gastando seu ATP. Você vai começar a colocar aquilo na sua memória. Pode não ficar numa memória de tão longo prazo, mas vai ser muito melhor do que você só ler o conteúdo de alguém. Porque você colocou seu esforço, né? Você colocou seu suor naquilo. E tudo que você coloca seu esforço
ele acaba crescendo mais, né? Exatamente. E eu acredito que é isso, Rafa. Desse primeiro erro, a gente já conseguiu falar bem. No podcast 5 a gente fala mais completo, até uma resolução um pouco maior, que é um podcast de 40 minutos, se você quiser dar uma olhada no podcast 5. Então, vamos partir para o nosso segundo erro. Qual é o segundo maior erro dos vestibulandos nessa época do vestibular? Bom, Vini, o segundo erro é não saber o que estudar. Que o primeiro erro de não saber como, ele puxa esse segundo erro, que é não saber o que. E é importante a gente saber o que a gente vai estudar, as matérias certinho, o conteúdo de cada matéria, porque isso faz com que a gente ganhe uma eficiência muito maior. E é claro, a gente já explicou algumas vezes como é que você classifica alguma coisa para saber que aquilo é de fato importante para você, né? Através do método do IRC. Se você não sabe, clica aqui no card que tem um vídeo explicando. E se eu esquecer de colocar o card, é melhor o Vini explicar agora. Porque geralmente eu esqueço de colocar os cards. Mas eu acho que essa maneira, essa técnica do IRC, ela ajuda a pessoa a escolher o que ela tem para estudar. Exatamente, porque a IRC nada mais é do que você analisar matéria por matéria, assunto por assunto, talvez até quando você quer ter uma precisão maior, qual é a importância daquilo no seu real vestibular, porque de pessoa para pessoa isso varia, certo? Então você nada mais vai fazer do que olhar um assunto, por exemplo, vamos supor que hoje na sala de aula de matemática você viu a matéria de binômio de Newton, tá? Nosso famoso binômio de Newton vai ser o exemplo de hoje. Você vê no seu vestibular que matemática tem um peso grande, então tem uma importância grande. Você vê que no Enem isso caiu muito nos últimos anos. Eu realmente não sei se caiu nos últimos anos, eu não olhei essa estatística, mas só para fins de exemplo. Então tem uma alta recorrência. E tem uma complexidade baixa, você entende bem. Então é uma coisa que você deveria se aprofundar para você de fato gabaritar, porque você sabe que muito provavelmente vai cair e que tem um peso grande no seu vestibular, tem uma importância grande, então vale a pena você se especializar. E isso influencia no planejamento. Esse é o método IRC de forma bem resumida. E assim como no erro número 1, tem estágios, né, Vini? Tem estágios das pessoas que não sabem o que estudar. O primeiro estágio é aquela pessoa que estuda o que dá na telha, né? Ela não tem método nenhum, ela simplesmente estuda o que dá na telha ou estuda o que acha que é legal, né? O que ela gosta, O que ela gosta. Por exemplo, eu já tive mentorias que eu fiz, que a pessoa queria estudar muito, por exemplo, filosofia, ela gastava 2 horas estudando filosofia. Só que assim, no vestibular dela, era muito, muito, muito mais relevante ela estudar física, química e matemática, porque ia cair muito mais, ia ter uma importância muito maior. E aí, quando eu perguntei, ela falou, é porque eu gosto. E o planejamento dela estava equivocado nesse ponto, ela estudava o que ela gostava, o que dava na telha. Só que quando ela viu que tinha uma maneira de ela realmente implementar uma coisa que fosse ajudar ela, um método que fosse ajudar ela, isso começou a melhorar exponencialmente os resultados dela na hora de ela se planejar e na hora de ela começar a estudar. E o estágio 2 seria o cara que segue um cronograma padrão. Eu vou seguir aqui o cronograma da escola, ou vou seguir aqui um cronograma que eu baixei na internet. Ele segue um cronograma padrão, né? E é muito difícil seguir um cronograma padrão, Vini, porque ele não é específico para você, não é verdade? E eu até tenho que falar uma coisa, vou até fazer uma super chamada para a pessoa que não estava ouvindo direito o podcast, ouça agora. Se você está seguindo um cronograma padrão do cursinho, da escola ou de qualquer lugar que você pegou, para e ouve isso agora. Porque é o seguinte, se você está seguindo um cronograma padrão, muito provavelmente você está deixando de estudar como deveria, com a intensidade que você deveria, algumas matérias, alguns assuntos que podem mudar uma posição que você não ia passar no vestibular para uma posição que você vai passar no vestibular. E por que eu estou falando isso com tanta certeza, Rafa? Porque vamos supor que existem 2 pessoas aqui na nossa frente que estão ouvindo esse podcast. Uma está prestando vestibular de engenharia, uma está prestando vestibular de medicina. E aí, uma me fala que está estudando com a mesma intensidade, estão seguindo o mesmo cronograma. E o de medicina está estudando muito mais matemática do que biologia, por exemplo. E o de engenharia
fala que está estudando o mesmo tanto que biologia e matemática. Eu falaria que, engenharia, na grande maioria das faculdades, o peso de matemática é muito maior que o de biologia. Com certeza. Porque a pessoa vai seguir um cronograma padrão? Não faz sentido, você está desperdiçando um tempo que você podia estar aplicando mais para resolver uma questão que vai valer mais no seu vestibular e que tem mais chance de cair. Então, se você seguir o cronograma padrão, o que muita gente faz, infelizmente, pode ser perda de tempo, pode ser desperdiçar uma chance de passar no vestibular muitas vezes. É verdade, cara, é verdade. Então, partindo do pressuposto que seguir um cronograma padrão não é legal, né? É importante que você faça um cronograma próprio, né? Exato. E aí vai para o estágio 3, que é aquela pessoa que tem um cronograma próprio, mas que é um cronograma baseado em nada, né? Pode ser até um cronograma baseado no que ele gosta, que aí entra logo no estágio 1 de novo, né? Então, também tem que ser um cronograma próprio, mas não adianta ser um cronograma baseado em nada. Tem que ser um cronograma baseado em quê, Vini? Tem que ser um cronograma baseado no método. O melhor método que eu conheço é o método IRC. Por quê? Porque você aplica exatamente a sua individualidade, a sua particularidade. Você consegue adaptar para o vestibular que você está prestando. Então, você precisa de fato entender o que você está estudando para você conseguir montar o seu cronograma próprio. E como é a melhor maneira que você faz isso? Usando a bússola da aprovação, que a gente chama de IRC. Isso aí, Vini. Então, beleza. Ele sabe como estudar e sabe o que estudar. Qual que é o próximo grande erro dos vestibulandos nessa época de vestibular? O terceiro maior erro dos vestibulandos, Rafa, é o seguinte: não saber o quanto estudar. E muitas vezes a gente recebe pergunta e muitas vezes a pessoa não sabe se ela está estudando demais ou de menos. E existem os dois erros: se a pessoa estuda demais é ruim, se a pessoa estuda de menos é ruim também, porque se ela estuda demais ela se desgasta, ela fica emocionalmente desgastada, fisicamente desgastada, ela tem que às vezes começar a tomar remédio para conseguir ficar acordado. Então, o quanto a pessoa vai estudar é muito relevante e muitas vezes é um erro. E eu diria que é o terceiro maior erro, porque se a pessoa não sabe como estudar, ela não sabe o que estudar, ela não sabe o quanto estudar, é horrível para ela. E os cronogramas, eles necessitam de saber o quanto tempo você tem para estudar. E você saber exatamente determinar o quanto você vai estudar é muito, muito, mas muito importante. É claro, e não tem como eu falar para uma pessoa: olha, o ideal é você estudar 6 horas por dia. Pô, tem gente que não tem 6 horas por dia. Como que eu vou falar isso para uma pessoa, né? O importante é que a consistência de estudar um pouquinho, pelo menos um pouquinho todos os dias, é muito melhor que uma intensidade muito alta, né? A pessoa não vai conseguir correr 500 km num dia só, né? Mas a pessoa correndo 5 km por dia, ela vai conseguir chegar em 500 km aí ao longo do tempo. Mas, para você poder estudar de uma maneira que de fato você lembre das coisas, que você tenha uma saúde física e mental para que você consiga absorver aquilo que você está estudando, você tem que estudar pelo menos um pouquinho por dia, né? E quanto é esse pouquinho? Depende de pessoa para pessoa. Se você tem 15 minutos para estudar, ok, estuda esses 15 minutos. Você vai estar 15 minutos mais perto do seu sonho. Porque quando a gente está aqui, a gente lida com um sonho. Se o seu sonho é fazer faculdade, fazer a profissão, exercer a profissão que você sempre quis, você está no lugar certo, você está aqui, que é o podcast da aprovação, para você ser aprovado no curso que você quer, na faculdade que você quer, para você exercer a profissão que você quer. Então, a partir desse momento, se você tem 15 minutos ou se você tem 6 horas para estudar, honra aqueles 15 minutos e honra aquelas 6 horas. Porque a partir do momento que você está lá, você tem que estar focado, você tem que estar empenhado, você tem que estar realmente motivado. Porque se você não tiver com isso, nem adianta. Você tem que ter a atenção plena naqueles 15, naqueles 60, naqueles 360 minutos que você tiver, para você de fato conseguir fazer diferença. É muito mais importante o quanto você consegue produzir do que o quanto você consegue estudar. Mas
Vamos lá, Rafinha. Quais são os diferentes estágios da pessoa que tem esse erro de ela não saber o quanto estudar? Bom, o primeiro estágio, Vini, que eu vejo é aquele cara que estuda só na aula, na escola, ou seja, ele vai lá na aula e estuda ali e só vai para casa, vai jogar videogame, né? Ou seja, ele nem estuda. Então esse é o estágio mais grave da pessoa, que não estuda absolutamente nada. E o segundo que eu vejo é aquele cara que ele até teria, por exemplo, 2 horas para estudar, mas ele decide estudar só uma. Por quê? Porque ele poderia se dedicar um pouquinho a mais, mas ele não se dedica. Ele não quer dar um pouquinho a mais, ele quer a comodidade. Então, quando a gente fala, se você tem 15 minutos, tudo bem você estudar 15 minutos? Se você realmente tiver... Só tiver 15 minutos, né? Exato. Porque aí é o que a gente falou, a gente está lidando com o seu sonho. Sério, é o seu sonho de passar na faculdade, não é o meu. O meu é te ajudar. Ok, mas para eu te ajudar, primeiro você tem que querer. Eu não consigo entrar dentro do seu corpo e fazer você querer. Como eu queria poder fazer isso? Tem duas coisas, né, que a gente não consegue terceirizar, né? Quem disse isso foi o Rodrigo. Um abraço pro Rodrigo. Tem duas coisas que você não consegue terceirizar. A primeira é o exercício físico, né? Ninguém pode fazer exercício físico por você. E a segunda é o estudo. Ninguém vai poder sentar e estudar por você. São essas duas coisas que só você pode fazer por você mesmo. Exatamente, porque a partir do momento que você pegar e realmente usar o tempo que você tem para estudar, você usar o tempo todo, tá tudo certo. Você deu o seu melhor, você teve os 15 minutos, usou os 15 minutos, honrou os 15 minutos, tá tudo certo. Mas se você não errou, você tá no segundo. Mas se você errou nisso, você está no segundo estágio desse erro de você não saber o quanto estudar. Porque você não está, de fato, se dedicando o quanto você deveria. E tem o terceiro caso, né? O terceiro estágio, Vini, é aquela pessoa que está desesperada por tempo, né? A pessoa trabalha das 8 às 18 e chega em casa, tá louca para ter um tempo para estudar e não tem esse tempo para estudar, né? O tempo é muito escasso. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? E cada um escolhe o que vai fazer nessas 24 horas que a pessoa tem. Só que essa pessoa já tem uma grande parte do seu tempo restrito a algumas coisas que ela já tem fixas para fazer. Então, uma pessoa que trabalha o dia inteiro ou vai para o cursinho à noite ou estuda por conta à noite, ela tem menos tempo do que uma pessoa que só fica em casa estudando. E tem problema se ela só estudar no tempo que ela tem? Não, mas é importante que ela de fato estude no tempo que ela tem. E eu acredito que esse estágio, ele não está ligado tanto a pessoa não saber o quanto estudar, mas ela não sabe lidar com quanto tempo ela tem para estudar. Eu vou te dar um exemplo muito claro, um exemplo que é o meu exemplo. Eu não sei se você sabe, mas eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu faço farmácia na USP, eu faço direito no Mackenzie. Muitas vezes, acaba de eu ter prova nas 2 faculdades na mesma semana. Tem dia que eu tenho 4 provas em um dia. Então, vamos supor, eu tenho prova de... Deixa eu pegar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu tinha a prova de Direito Constitucional 1 de manhã, eu tinha a prova de Direito Penal também, era 1 no mesmo dia, né? No mesmo dia. E à noite eu tinha a prova de Química Analítica e eu acho que eu tinha de Cálculo também, alguma coisa assim. 4 provas no mesmo dia. Se não me engano era isso, tá? Se eu estiver errando, algum amigo da minha faculdade comenta aqui e me corrige, tá? Mas eu tinha pouquíssimo tempo. E como eu estudo à noite e de dia, eu tenho menos tempo que os meus amigos para estudar. Então, como que eu conseguia conciliar para usar o tempo que eu tinha para estudar, para conseguir render o mesmo que uma pessoa que só tinha que estudar para aquela faculdade render? Eu usava o meu tempo, que eu chamo o tempo de aula, que às vezes o professor está explicando, eu estou anotando e já estou vendo um exercício. Você já começa a usar melhor o tempo que você tem e saber lidar com a sua dificuldade e manejar a sua rotina para você conseguir lidar com isso, para você não ficar estressado. E uma coisa, Vini, a vida, ela não é justa, entendeu? A vida não é justa. Tem pessoas que têm maiores oportunidades e melhores oportunidades? Tem. E o que você vai fazer sobre isso? Você vai aceitar isso e falar, aquela pessoa tem mais tempo, fazer o quê? Ela vai passar e eu não? Meu, não é assim que funciona.
você tem que falar, pô, ela tem mais tempo, mas o tempo que eu tiver eu vou fazer que renda mais. E ir pra cima, arregaçar a manga e ir pra cima mesmo. Exato. Entendeu? Por quê? Porque a vida, ela não é justa. Tem pessoas que têm mais tempo disponível que outras. Tem pessoa que não precisou trabalhar e a outra pessoa precisa trabalhar e estudar. E não tem jeito. Porque se você se conformar com aquilo e simplesmente cruzar o seu braço e ficar, como a vida não é justa, e ficar se colocar numa posição de vítima, né? Que você é consequência de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, isso não vai adiantar de nada. Você tem que se balançar e falar, não, eu sou a causa, o que eu fizer é que vai mudar a minha vida, então eu vou ser causa e parar de ser consequência. Porque independente do que está acontecendo com você, do que você passou, da sua história de vida, se você está ouvindo isso aqui, você tem que entender isso, você tem que entender que mesmo que você não tenha tanto tempo, mesmo que você não tenha vindo de uma escola boa, mesmo que você não tenha tido tantas condições até agora, o que está te impedindo de, a partir de agora, usar as condições que você tem para atingir um lugar melhor? Eu não estou falando que você vai ter o mesmo nível de cobrança para você chegar para mim e falar, não, mas aquele cara que teve tudo e eu, meu Deus, não tem como comparar a gente, leva o seu tempo, faz as suas coisas, mas não deixa de fazer, não coloca a desculpa em outra pessoa. Finge que a pessoa não existe, olha só para a sua história, para de se comparar com outras pessoas e começa a se comparar com você mesmo. Olha no espelho todo dia e fala, eu tô melhor que ontem ou não? Pô, tô melhor? Ok, então vamos pro dia. Não tô melhor? Pô, o que aconteceu? Então vou melhorar. É isso que você tem que fazer. Não olha para as outras pessoas, isso vai te prejudicar muito mais, vai gerar sentimentos negativos em você. A partir do momento que você começa a sentir ódio, que você começa a sentir raiva, que você começa a se sentir injustiçado, você está deixando, nem que seja por um segundo, de focar em melhorar você mesmo. E é muito duro às vezes ouvir isso, Rafa. Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não queria ouvir isso, eu queria que a pessoa me incentivasse a sentir mais ódio, mais raiva, Mas sério, em algum momento você vai parar com isso. Que seja agora. Se você de fato quiser atingir um objetivo, você vai ter que parar, né? Então, não adianta a gente vir aqui, passar a mão na sua cabeça, bater no seu ombro e falar, não, cara, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo e tal, nem precisa estudar tanto. Não é assim, cara. Você precisa estudar, precisa, você precisa se dedicar, precisa. Nada nessa vida vem sem esforço, cara. Nem leite, nem a vaca dá leite. Como assim? Como assim? Conta aí. É uma história que a gente ouviu do Cortella, né? Não sei se você conhece Cortella, um dos maiores filósofos do Brasil atualmente. E ele fala assim, cara, vaca não dá leite. Mas como assim vaca não dá leite? Foi o principal segredo que ele explicou para o filho dele, que vaca não dava leite. Né? Ele falou para o filho dele o seguinte, quando você completar 18 anos, eu vou te dar o segredo da vida. E aí, quando o filho dele completou 18 anos, ele foi lá, talvez eu tenha errado a data, mas ele foi lá e perguntou, pai, e aí, qual que é o segredo da vida? O segredo é que a vaca não dá leite. Né? Se você não levantar 4 da manhã, ir lá no meio do pasto, pisar em um monte de bosta, pegar o seu banquinho no frio, amarrar a pata da vaca, amarrar o rabo da vaca para não levar rabada na cara, não ir lá e tirar o leite da vaca, você não vai ter leite. Nada vem sem esforço. Nem a vaca dá leite. Você tem que ir lá pegar. Entendeu? Então, é claro que para você pode ser difícil e de fato cara, passar no vestibular não é fácil, mas é possível, tá? A gente aqui tá aqui não para falar para você as coisas que são fáceis ou difíceis de fazer. A gente está aqui para falar as coisas que são possíveis de fazer. Né? Não é típico passar no vestibular. Quantas milhões de pessoas você conhece que prestam vestibular e não passam? Né? Tem menos vaga do que gente que está prestando, é óbvio. É óbvio. Tem muito mais gente que reprova do que gente que passa. Mas isso quer dizer que é impossível de passar? Isso quer dizer que todas as vagas são compradas? Que, eu que fiz uma faculdade pública nunca vou entrar? Não, isso não quer dizer isso. Simplesmente quer dizer que não é típico, mas é possível. E a gente está aqui atrás das coisas que são possíveis de serem feitas.
né? E aí a pessoa ouve isso que a gente está falando e ela chega no quarto estágio do erro, que é o seguinte: pô, beleza, eu tenho pouco tempo, vou usar o tempo que eu tenho, vou estudar o máximo que eu tenho. E aí ela chega no quarto estágio, que ela estuda demais, ela começa a se desgastar demais, às vezes ela começa a ficar com depressão, ansiedade, começa a ter que tomar remédio, porque ela estuda demais, ela se cobra demais, e isso faz mal para ela. E o que você tem que entender é que tudo tem um limite. É claro, e depois que você fez, né, no erro passado, você fez o seu cronograma certinho, né, você sabe o quanto você vai estudar, você acaba não tendo que estudar de forma louca, entendeu? De forma desvairada. A pessoa fala: meu Deus, não, eu preciso estudar, vou tomar guaraná, cafeína, ritalina. Por quê? Porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Porque num ritmo frenético desse, a pessoa não aguenta ficar um mês estudando. Não aguenta. E aquela pessoa que chega no mês de maio e tá morrendo já, literalmente. E o vestibular é uma prova de longo prazo, cara. É você estudar um pouquinho cada dia. Por quê? Porque a sua prova não é amanhã, né? É muito conteúdo para você estudar. Não dá para você estudar tudo num dia só. Você nunca viu alguém falando: não, eu fui prestar vestibular e estudei tudo na véspera. Isso não existe. Isso é a cultura que a gente fala, que é a cultura de véspera de prova. A pessoa acha que consegue estudar tudo na véspera de uma prova, acha que vai conseguir estudar tudo na véspera do vestibular, acha que vai conseguir estudar tudo do vestibular em um dia, ou tudo de uma matéria em um dia, e não dá. Você precisa conseguir entender que você vai ter que dosar o seu estudo, que a consistência é maior do que a sua intensidade. O vestibular não é estudar um dia 12 horas e no outro dia não estudar nada. É você estudar, nesse exemplo, 5 horas todo dia, 6 horas todo dia, 4 horas todo dia é muito melhor que o outro exemplo. Então, Rafa, como que eu saio? Uma pessoa que não sabe nem o quanto estudar, não estuda nada, para a pessoa que sabe dosar, sabe controlar. Qual é o passo a passo para isso? Como que a pessoa corrige esse erro? Pô, interessante, Vini. Bom, para corrigir esse erro, que tá um erro gigantesco, né, cara? A pessoa tem que entender que ela precisa estudar no tempo que ela tem disponível, sabe? Sem desespero, sem grilo. Só estudar no tempo que ela tem disponível. E fazer com que aquelas horas de estudo virem horas líquidas, que ela não fique enrolando para estudar. Às vezes você tem 2, 3, 4 horas para estudar, mas de estudo líquido mesmo você tem 30, 40 minutos. O que é um estudo líquido? Só para a pessoa entender. Estudo líquido é o tempo que você realmente foca, é o tempo que você realmente está produzindo. Não é o tempo que você está no celular, vendo Instagram, vendo YouTube, vendo um vídeo nosso. É o tempo que você está de fato fazendo exercício, aprofundando, produzindo seu próprio material, revisando. Esse é o tempo que você está de fato estudando. O tempo que você está fazendo qualquer outra coisa que não seja isso, não é estudo líquido. Então, o tempo de estudo líquido é muito mais importante do que o tempo de estudo total. Isso é uma diferenciação que tem que ser feita quando a gente fala de quanto estudar. Exatamente. E lembrar, né, Vini, que a gente já falou milhões de vezes, mas sempre lembrar que consistência é melhor do que intensidade. Não adianta você ser muito intenso, estudar 12, 15 horas num dia e não estudar nada no outro. É muito melhor que você estude 4 horas por dia, ao longo de vários e vários dias. Exatamente. Tá, e a partir de agora a gente já pode ir para o nosso quarto maior erro. E qual que é, Rafa? Qual é o quarto maior erro que os vestibulantes cometem nessa época de vestibular? Bom, Vini, o quarto maior erro é não estar no estado emocional correto, tá? O que isso quer dizer? Que nem todo mundo presta atenção no estado emocional que a pessoa está. Se ela está de fato motivada para estudar, né? Se ela está empolgada, se ela está, assim, com vontade de estudar de verdade. Por quê? Porque isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Quando você está empolgado, tá no ânimo de estudar, é muito diferente do que aquele dia que você está com dor de cabeça, está desanimado. Que você está ali só por estar, você só está cumprindo tabela. Então é extremamente relevante que você saiba que você tem que estar motivado, que você tem que estar com vontade de estudar, que você tem como se você estivesse com fome e aí você vai lá e recebe aquele pratão de comida e você vai comer. É isso o seu estudo, você tem que estar ansioso para estudar, não com ansiedade, mas sim com aquela vontade boa, empolgado mesmo. Porque quando você está no estado emocional correto,
Ah, mas você fala pra mim, Vini, mas eu não vou ficar feliz de estudar, não vou ficar ansioso pra estudar, não vou ficar com vontade. Tá bom, mas só de você não sentir o tédio, só de você não sentir aquela repulsa por estudar, já tá valendo um pouco, tá? E existem diferentes graus do quanto você tá no estado emocional correto para estudar. Então vamos lá, Rafa, qual que são os diferentes estágios de quem comete esse erro de não estar no estado emocional correto? Bom, Vini, o primeiro estágio é daquela pessoa que ela tá tão decepcionada consigo mesma, ela tá tão frustrada que ela só pensa em desistir. Ela, sabe, é aquela pessoa que tá decepcionada de verdade com a vida estudantil dela. E eu acredito que isso é muito complicado porque a gente tem que tratar dessa frustração, a gente tem que tratar dessa decepção para conseguir melhorar. E o outro estágio que eu enxergo é aquele cara que até consegue estudar, mas ele cansa mais rápido, ele não está tão motivado, ele está no modo automático. Ele é como se fosse um robô, sabe? Você ligou automático, estuda aí, ele, estou estudando e tal. Isso é um erro muito grande, porque você não está de fato ali, você não está lidando com o seu sonho, você está estudando. E isso é um erro que eu considero grave, cara. É um estágio muito duro, assim como o outro que você não está motivado nada, você realmente não quer, você está deitado na cama e não quer estudar, que é o estágio 1, esse estágio 2 também é muito duro. E você tem que evitar o erro de você não estar no estado emocional correto, pode acabar com o seu sonho de passar no vestibular. Porque ele vai determinar muitas coisas do seu estado emocional. Ele vai determinar as suas relações com seus amigos, com a sua família, na hora de estudar. Então você tem que cuidar muito disso para você de fato ter resultados ótimos. Se você não está com o emocional correto, as chances são que muito provavelmente você não vai ter conseguido um ótimo resultado também. Exatamente, Vini. E assim, e tem o oposto, né, cara? Que também é um erro, que é a pessoa que tem uma confiança muito elevada. Pô, a pessoa entra de salto alto. Ela tá com a moral dela tão elevada, que ela subestima a dificuldade do vestibular, né? Ela simplesmente fala, não, é isso, vestibular é fácil, né? Eu conheço até alguém que eu não vou citar nomes, mas que no primeiro ano passou na FUVEST, num determinado curso, quando foi no segundo ano estava com a confiança tão elevada que esqueceu de fazer a inscrição. Cara, não. E quem quer? Não, me conta. Esse porque não conta. Não conta que foi eu que fica chato. Sabe, a pessoa está com a moral tão elevada que ela acaba pecando por um emocional muito confiante, exato, né? É uma confiança exacerbada, né? Que também pode prejudicar a pessoa. E como? Talvez você saiba melhor que eu. Então, esse é o conselho que eu gostaria de estar ouvindo há uns 3, 4 anos atrás, quando eu estava no meu primeiro ano, indo para o segundo. Então, realmente escute, porque o que a gente fala aqui não é uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa que a gente deu em algum lugar. Tudo que a gente fala aqui são as nossas experiências. Você pode ver, não vai ter um podcast que não vai ter pelo menos alguma impressão nossa, que não vai ter alguma história nossa, alguma vivência nossa por trás do conteúdo. Aqui não é teoria, aqui é a nossa prática, a nossa vivência que fez a gente estar aqui, né? Então não foram coisas que a gente leu num livro que está aqui falando para você. São coisas... Tem coisas também que são de livro, que a gente tira, mas... Não, claro que tem coisas que são de livro. Mas assim, a nossa vivência não é uma vivência fake, é uma vivência real mesmo, que foram as experiências que a gente teve. Porque é muito duro quando você aprende de uma pessoa que não viveu, que não sabe como é estar no seu lugar. E eu sei exatamente como é estar no seu lugar, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. E é por isso que eu quero tanto te ajudar, é por isso que a gente está aqui, cara. Se eu não soubesse, muito provavelmente não ia estar aqui. E saiba, ouça com carinho cada um dos conselhos e cada uma das dicas, das técnicas, porque esse conteúdo só está aqui porque eu sei como você se sente, porque eu já passei pelo que você passou e porque eu quero que você não cometa alguns dos erros que a gente cometeu e que você apenas acerte. E se você conseguir evitar de passar pelos erros para você conseguir aprender, para mim já valeu tudo, tá? Isso aí. E agora vamos falar, Vini, como corrigir cada grau desse nível de
de problema, que é o 4, que é não estar no estado emocional correto, né? Oh. O primeiro deles, eu gostaria de falar para você que é aquela pessoa que não tem nem vontade de sair da cama, que ela está sem motivação nenhuma, é para ela encontrar o propósito dela, né? Encontrar o porquê que ela vai estudar, né? Porque todo mundo tem um motivo pelo qual quer passar no vestibular. Ah, eu quero passar no vestibular. Se você souber o porquê, fica muito mais fácil de você estudar, fica muito mais fácil de você levantar da cama. Porque você tem um motivo pelo qual. Porque quando bater aquele cansaço, né, que até no nível 2, bateu o cansaço e tal, o que eu faço? Você lembra, né, do seu propósito, lembra do que te motiva. O que te tira da cama todos os dias para você ir lá e estudar. Qual é a sua motivação? Qual que é o motivo para você ter a ação de sair da sua cama e de fato ir estudar? O que a gente até chama, Rafa, o motivo que leva ação de motivação, né? É muito interessante, né, essa palavra. Né? E é interessante que quando você está no nível 2, que você está frustrado, você está decepcionado, a gente já não fala mais de propósito inabalável, porque a gente até pressupõe que você tem, mas que você está frustrado por você não conseguir chegar lá. Você está decepcionado porque você ainda não conseguiu chegar lá. E aí, o que a gente faz? A gente te indica outro tipo de coisa, que são as técnicas. Técnica, por exemplo, técnica do flow. O que é a técnica do flow? É você equiparar o nível da sua habilidade com o nível da dificuldade daquilo que você está estudando, os exercícios que você está realizando. Tá? Outra coisa importante, técnica Pomodoro, técnica para manter o foco. Isso te mantém mais, nem que seja por alguns 25 minutos, menos decepcionado, menos frustrado, porque você está totalmente focado. Nesse estágio, a gente recomenda que você consiga manter o foco nos seus estudos, porque o que pode estar te atrapalhando é que você não está vendo resultado. Quando você não vê resultado, você fica frustrado, você fica decepcionado. Então, quanto mais cedo você vê o resultado, mais rápido isso vai melhorar. Então, quanto mais foco você tiver, mais rápido melhora. E é por isso que a gente recomenda mais foco nessa hora. Bom, Vini, e para finalizar, para a pessoa que está de salto alto, está entrando de salto alto, ela pode até usar a técnica de flow. Para quê? Para aumentar o desafio daquilo lá, né? E lembrar que o vestibular não é fácil, cara, né? Por quê? Porque se você aumenta o desafio, o nível de complexidade dos exercícios que você tá fazendo, né? Você toma um baque, né? A primeiro momento. Você fala, pô, peraí, acho que não era bem assim, né? E de fato treinar com exercícios desafiadores, né? Para sair da zona de conforto, né? Só tô indo bem, porque eu vou te contar uma história. Conta. Tem pessoas que são prodígio no xadrez, certo? Tem pessoas que são prodígio no xadrez, e tinha um cara, um escritor de um livro muito legal, que ele foi campeão de xadrez, e ele não era um prodígio. E ele descobriu que as crianças prodígias, né, elas tinham um ego muito inflado. Por quê? Porque elas sabiam que elas eram boas no xadrez, e elas, ao disputar os campeonatos, ao fazer as suas disputas de xadrez, elas sempre queriam queriam enfrentar adversários mais fracos, né? Adversários cada vez mais fracos. Por quê? Porque isso aumentava o ego dela, aumentava o número de partidas vencidas e a pessoa continuava bem. E ele fala que o ideal não é você fazer isso, né? O ideal é que você enfrente logo os melhores, você lute logo com os mais poderosos, né? Para aumentar o nível de dificuldade e você se treinar cada vez mais e cada vez ficar mais forte. Esse cara, além de ser campeão de xadrez, ele também foi campeão de uma luta específica. Por quê? Porque quando ele ainda era faixa branca, quando ele ainda era uma pessoa que estava novata naquele esporte, ele gostava de treinar só com as faixas pretas, entendeu? Por quê? Porque você tem muito mais a aprender com faixa preta do que com faixa branca. Né? E ele não tinha medo de ir lá e apanhar e tal nessa determinada luta. Por quê? Porque ele sabia que era o melhor para o aprendizado dele. Coragem, né? Coragem. Então, o que você vai ter que fazer aqui para resolver esse problema? Você vai ter que resolver
exercícios faixa preta, exercícios difíceis, porque se você se contentar apenas com os exercícios mais leves, os exercícios mais básicos, né, você só vai estar inflando o seu ego, mas você não vai estar de fato estudando e se desafiando para se preparar para a grande prova, que seria o vestibular. E é interessante que a gente ressalte, cada nível de cada erro tem uma solução diferente. Porque imagina se eu dou um conselho para a pessoa ir fazer exercício mais difícil, se a pessoa não está nem com vontade de estudar. Aí, cara, ela vai me matar. Se a pessoa está frustrada, que ela não está conseguindo ver resultado, eu falo para ela ir fazer exercício mais difícil, mano, ela vai desistir. Então, não é para esse tipo de pessoa, é só para o tipo de pessoa. Exato, porque isso que as pessoas às vezes não entendem, ela precisa entender muitas vezes o passo a passo para ela. Exatamente, cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que tratar com as dificuldades individuais de cada aluno, né? Porque às vezes a minha dificuldade é diferente da sua, às vezes é a mesma, mas às vezes é diferente. E às vezes a minha dificuldade é ir para um próximo passo, fazer um exercício mais desafiador. E o seu é sair da cama, entendeu? Então, um conselho que vão dar para mim tem que ser diferente de um conselho para você, né? A gente tem que lidar com a individualidade de cada pessoa. Senão, acaba sendo o que a própria escola faz muitas vezes. E não criticando a escola, porque muitas vezes não tem opção. Porque como que você faz para ensinar? 30 pessoas na mesma sala, 40 pessoas na mesma sala, às vezes 50 pessoas na mesma sala, olhando a individualidade delas no pouco tempo que tem. Não tem como. Então, ela acaba sendo dessa maneira. Mas quando a gente vem para cá, nesse ambiente que é um pouco mais controlado, que a gente consegue olhar individualmente, não tem como a gente só fazer o massificado. A gente tem que olhar as individualidades. A gente tem que conseguir entender qual é a sua dificuldade para a gente conseguir de fato te ajudar. Porque senão fica uma coisa que a gente finge que ensina e você finge que aprende, e não é isso que a gente gosta de fazer. Às vezes faz, como por exemplo esse vídeo, a gente está tentando supor quais são as suas dificuldades. Se você tiver alguma outra, manda aqui pra gente, comenta no YouTube. Mas se a gente tivesse uma conversa com você, você concorda que seria muito melhor? Então, é mais ou menos isso que a gente queria passar. Mas Vini, eu tenho como ter uma conversa com você ou comigo, assim, como que eu poderia conversar com vocês? Porque assim, eu tenho vontade de conversar, até sei que vocês têm uma plataforma de ensino, mas eu ainda não faço parte. Mas mesmo assim eu gostaria de conversar com vocês, eu gostaria que vocês me dessem uma atenção um pouco mais individualizada. Como é que eu faço para que isso aconteça? Muito simples, Rafa, muito simples. Seguinte, a gente tem mentorias gratuitas. O que é isso? É um lugar que a gente vai, que se chama internet, que se chama especificamente o aplicativo Zoom, que a gente passa o link para você baixar, o site para você entrar, ok? É uma reunião, a gente senta e conversa aqui, ó, como se fosse frente a frente, mas com uma webcam, você com uma webcam do seu lado, ou com o seu celular. E a gente vai conversar, às vezes por 1 hora, 1 hora e meia, e vai entender os seus problemas para conseguir saber em que estágio você pode estar de cada um dos erros que a gente falou aqui, além de outros tantos que podem existir e outras tantas assuntos, outras tantas matérias que a gente pode te ensinar, e a gente realmente te ajuda, realmente te ensina um atendimento personalizado, gratuito. É só clicar no link aqui, se inscrever, a gente vai entrar em contato com você assim que tiver uma vaga para esse atendimento, e aí a gente faz, tá bom? Essa é a maneira. Essa é uma maneira muito legal. Muito bem, então vamos, Vini, para o quinto erro, né? O quinto grande erro dos vestibulandos, qual que é? O quinto grande erro dos vestibulandos é não saber por onde estudar. Mas como assim, Rafa, não saber por onde estudar? Seguinte, cada material de estudo tem diferentes características. Ah, meu Deus, Vini, como assim? Ó, para você ter uma ideia, eu vou citar alguns diferentes materiais. Tem uma apostila, tem um livro, tem um caderno, tem... o que mais? Tem um livro de exercícios. Uma videoaula. Então, diferentes materiais que, por exemplo, são produzidos por você ou que não são produzidos por você, tem diferentes maneiras de estudar. E é por isso que a gente fala tanto o por onde você vai estudar. Isso é muito relevante.
falar por onde você vai estudar. Porque se você não sabe por onde, você acaba cometendo um erro muitas vezes de estudar pelo lugar errado. Exatamente. Então, como assim? Para você entender melhor, a gente vai te falar algumas das características de cada material para você entender como que acontece esse erro e como que você pode corrigir ele. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo livro, tá? O livro, ele é bom para aprofundamento, ele dá um passo a passo, ele tem exercícios fáceis, médios e difíceis, né? Tem explicações mais longas, contextualização, né? Quando você precisa estudar de uma forma um pouco mais aprofundada, você vai pro livro. Mais completa, né? Mais aprofundada, Ele mais tem completa. algum revés, alguma coisa ruim no livro? Ele é longo, né, cara? Ele é longo, assim... Ele é mais lento, então. É mais lento de você estudar por ele. E tem a apostila. A apostila, por exemplo, é muito mais rápida de você estudar. São tópicos mais resumidos, mas não tem aquela contextualização, né? Aqueles geralmente não tem tantos exercícios quanto no livro, né? Não tem vários exercícios resolvidos, os básicos e os de aprofundamento. Então, é uma maneira mais rápida, mais resumida, mas que não pode ser descartada, porque muitas vezes você já está manjando daquela matéria, você quer dar uma revisada, ou aprender pelo menos o básico dela. Exatamente. E quais outros materiais que tem, Vini? Eu vou dividir em duas grandes categorias para conseguir englobar o máximo possível, tá? Os materiais que não são nem livros e nem apostilas, que são produzidos por você. O que é isso? Resumo, flashcard, mapa mental, caderno, tudo isso são materiais que são derivados da sua própria experiência. Então, eles têm uma conexão pessoal com você. Como a gente falou antes no podcast, que é muito importante você produzir o seu próprio, porque você cria mais conexão, é disso que a gente está falando. Esse tipo de material, ele é muito bom para revisão, tá? E também tem aqueles outros materiais que não são produzidos por você, Rafa. São aqueles resumos, ou até aqueles resuminhos que são feitos na internet, que você... São ótimas maneiras de estudo, né? Quando você quer bater o olho rápido e tal, mas não foram feitos por você. Então não tem aquela conexão pessoal e é mais difícil de você lembrar com aquilo do que com o que você mesmo fez. Vou falar que eu descarto totalmente os materiais que não são produzidos por você? Não, de jeito algum, sabe por quê? Porque eu mesmo uso, eu mesmo faço uso. Claro. Quando eu estou estudando para algumas provas da minha faculdade, eu pego algum resumo que um amigo meu fez, algum caderno, mas eu sei que se eu elaborar o meu próprio, vai ser muito melhor para o meu aprendizado. Mas não também perder tempo aqui. Eu vejo gente, Vini, que faz material, mas faz material de uma forma lenta, cara. Porque eles pegam, faz tudo colorido, tudo bonito e demora horas e horas para fazer um material. Uma folha. Uma folha que vira uma obra de arte, que, dá vontade de você pegar aquilo lá e enquadrar e colocar na sua sala. Mas isso não é eficiente, tá ligado? Você precisa ser eficiente no que você faz, ser de uma maneira concisa. Pode ser bonitinho? Pode ser bonitinho. Mas não precisa... Ufa, ainda bem que pode ser bonitinho. Não precisa ser tudo jogado. Ainda bem, eu ia ter que jogar todas as minhas canetas coloridas fora. Agora eu não vou mais. Então, só não precisa exagerar, entendeu? Tem que ter um equilíbrio aí, na maneira como você faz o seu material próprio. Beleza. Então a gente já te falou agora do quinto erro, você já entendeu que existem diferentes materiais de estudo e por onde você vai estudar pode ser um erro se você não estiver estudando pelo material correto. Se você quer mais agilidade, vai para uma apostila. Se você quer um conteúdo mais profundo, vai pelo livro. Agora, se você quer um conteúdo que você vai produzir, vai gastar um tempo para produzir, mas você vai revisar depois, vai para um caderno. Mas se você quer um conteúdo resumido, que muito provavelmente você não vai conseguir colocar na sua memória de longo prazo, mas você tem que aprender rapidamente, pelo menos o básico, vai num resumo de alguém. É isso aí. Então, vamos para o sexto maior erro dos vestibulandos, que seria estudar com as pessoas erradas. Explica um pouquinho pra gente. Cara, imagina, vou contar uma coisa que talvez você nem se identifique, tá? Imagina que você tá lá na sua escola, no seu cursinho, e você vai receber, vou colocar escola porque se a pessoa tá no cursinho, ela já passou pelo momento da escola. Você tá na escola, e aí o seu professor de matemática começa a entregar as provas. Vamos lá.
Alisson, vai lá, seu nome é Bruno, aí vai lá, Alisson, Ana, Alice, Alícia, um monte de nome, Abraão, beleza, e vai indo, aí chegou no Bruno, você vai lá, recebe sua nota, e você já pega a sua nota e já fecha, e vai colocar na sua mesa para você abrir e ver depois. Você vai lá, a hora que você abre, você nem viu, já chega o Joãozinho já chega e te pergunta, e aí? Oi? Quando você tirou? Aí você não quer falar, mas o cara tá lá, cara. E ele tá lá, e ele, depois você fala pra ele, tá legal, tirei 10 e tal. E aí ele já abre o olhão assim, e fica te olhando. E aí depois ele fala, e aí, vem estudar comigo, e aí, como é que estão os seus estudos? Ou me passa aquele resumo lá, ou me passa a sua lição. Cara, as pessoas com quem você estuda podem estar te atrapalhando de alcançar o seu objetivo. Então, esse é um exemplo que eu acredito que é muito comum. Todo mundo tem aquele cara, ou aquela menina que fica invejando a sua nota, que fica te olhando e querendo saber mais de você. E isso pode estar te prejudicando. Então, você precisa conseguir filtrar as pessoas com quem você estuda, os grupos de pessoas com quem você convive. É pra você não conviver com ninguém? Não é isso, né, cara? Você pode conviver com as pessoas, né? Você deseja tudo de melhor, você ajuda da melhor maneira possível, até o ponto que aquilo não te atrapalhe, né? Você tem que estar com o olho muito aberto se aquilo vai te atrapalhar ou não, né? Se passar a sua lição, que é tirar uma foto da sua lição, não vai te causar muitos danos e não vai gastar tanto do seu tempo, passa, não tem problema. Mas, pô, aquele cara acha, me explica tal coisa, e aí ele te liga, fala, me explica tal coisa de novo, tal. Aí ele tá te atrapalhando. Por quê? Porque ele tá roubando a sua energia, ele tá se aproximando tanto de você que ele tá te literalmente atrapalhando, ele tá te desgastando mais do que o necessário. E tem uma máxima que muita gente fala que você é uma média das 5 pessoas com quem você mais convive. E com quem você está mais convivendo? Você é uma média dessas 5 pessoas. Então, escolha muito bem com quem você vai conviver. Falam até que assim, se o melhor amigo do seu amigo engordar, você vai engordar. Por quê? Porque aquele seu amigo tem a chance de engordar, porque ele é a média daquelas 5 pessoas, e você, por consequência, também. Então todo mundo fica gordo. Então, mas, por exemplo, se seu melhor amigo começa a praticar esporte e ele te incentiva a fazer aquilo, então você começa a querer fazer esporte também, e você começa a incentivar as outras pessoas do seu círculo, né? Então, de fato, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Rafa, mas eu não conheço nem 5 pessoas. Pô, aí você tá vivendo errado. Pô, porque existem mais de 5 pessoas. Sei lá, às vezes o cara mora numa tribo, sei lá. A gente tá falando com muita gente aqui. Eu não conheço 5 pessoas. O que eu faço? Conheça 5 pessoas. Essa é a sua missão aqui, tá? A missão de hoje é você conhecer 5 pessoas. Se você não conhece 5 pessoas, conheça 5 pessoas. Depois assistir o podcast. Você já conhece o Vini, só arranja mais 3. Né? Qualquer coisa eu te apresento umas pessoas e tal. Mas se você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, procure andar com pessoas que você admira, pessoas que você quer modelar, né? Pô, você vê um cara que só tira 2, 3 em matemática. Você vai querer modelar essa pessoa? Não, provavelmente não, né? Você vai deixar de conviver total se eu for seu melhor amigo? Não, também não, mas assim, aproxime-se de pessoas que te levam pra cima, né? Não com interesse, mas sim com uma forma de ajudá-los e se ajudar também. Exato, é o princípio de você querer ajudar e ser ajudado, o princípio da reciprocidade. Tá bom? E qual é o 7º maior erro dos vestibulandos? Cara, se alguém já ficou até o final aqui com a gente, até o 7º erro, comenta alguma coisa aqui. Vamos lá, Rafa, o que a pessoa comenta? Biblioteca. Biblioteca. A pessoa comenta biblioteca aqui no vídeo, que a gente vai saber que você chegou até aqui, pelo menos, e você conhece 5 pessoas. De fato.
Não, melhor. Comenta assim, eu conheço 5 pessoas, beleza? Tá, melhor. Então vamos lá. Rafa, qual é o 7º maior erro dos vestibulantes nessa época do vestibular? Olha, Vini, você já ouviu aquela expressão que muito ajuda se não atrapalha? Ou mais ajuda do que atrapalha? O que é essa expressão? É justamente esse 7º erro. Existem lugares que mais atrapalham do que ajudam, certo? Então, o que acontece? Você tem que escolher o lugar certo, onde você vai estudar. Por quê? Porque seu ambiente de estudo, ele é muito importante, né? Ele faz com que você renda mais ou não. E isso depende também do lugar que você escolheu para estudar. Por exemplo, eu escolhi estudar na minha casa. Pô, mas na minha casa está acontecendo uma obra. Pô, aí não é legal de você estudar, entendeu? Vai te atrapalhar. É que você já sentou para estudar e não conseguiu se concentrar, tinha muito barulho, você sentava, mas tipo, passava um segundo, você já desviou a atenção, mas um segundo desviou a atenção. Tentou focar, desviou a atenção. Não é pra ligar a TV enquanto eu tô fazendo isso aqui, tá? Fica ligando. Cara, por favor, não faça isso. Sorte que eu tirei ela da tomada. Ainda bem. Tá, então é basicamente isso. Você acaba se atrapalhando demais, às vezes, por conta do local de estudos. Se você não sabe o local de estudos que você tem, se você não separa um bom local de estudos, isso com certeza vai ser um dos seus erros na preparação. Por quê? Primeiro, você vai estar desfocado. Segundo, a desorganização pode te confundir na hora de você estruturar suas próprias ideias, dependendo do lugar que você está. É verdade. Bom, então o seu local de estudo, Vini, ele tem que ser preparado da mesma maneira, sempre, para que você tenha uma rotina, né? Que você limpe o seu local de estudo para que ele te facilite cada vez mais a estudar e que não tenha distrações por perto, né? Se o seu local de estudo é na sala do videogame, pô, não é legal. Será que vai ter uma distração? Será que vai ter distração? Aí não é legal. Ah, meu local de estudo é de frente para um campo de futebol e eu adoro jogar futebol. Não ajuda, entendeu? Entendi, claro. Então, você tem que ter um local de estudo e nem que você tenha que sair da sua casa para estudar. Às vezes num centro de estudos, às vezes numa biblioteca, às vezes na sua própria escola à tarde ou num cursinho. Tanto faz, desde que você tenha ali, de uma maneira organizada, um local de estudo propício para que você consiga focar e estudar cada vez melhor. Exatamente. Tá, e beleza, a gente já entendeu o 7º erro. Vamos para o último erro. Nossa, eu nem acredito que a gente chegou nele. Você tá aqui até o 8º erro, sério, você é um campeão. Então vamos lá. Não sei nem como a gente tá aqui até o 8º erro. Cara, você não tem noção do calor que tá aqui. Bom, o 8º erro é não determinar quando você vai estudar. Explica aí pra gente, Vini. Cara, é o seguinte, se você não coloca uma data para realizar qualquer coisa na sua vida, aquilo não vai acontecer. Ah, Vini, como assim? Se você não determinar, por exemplo, quando você vai começar a estudar, se você falar pra mim que vai começar a estudar, quando você vai começar a estudar pra mim? Não sei, você não vai começar. Mas se você falar pra mim, eu vou começar a estudar o dia que a gente tá gravando é dia 6, né, de fevereiro. Então, se você falar pra mim, eu vou começar a estudar no dia 7 e começar no dia 7, as chances são muito maiores, porque você determinou uma data, você colocou no seu calendário. E só pra você ter uma ideia, isso é uma coisa tão forte, mas tão forte que quando você coloca uma data, você toma a decisão e você vai, que quando a gente abre as inscrições para nossa plataforma, elas têm data também de início e de fim. Por exemplo, eu acredito que a gente vai abrir as inscrições agora no dia 9 de março e as inscrições vão fechar depois de 4 dias. Por quê? Porque se a gente não colocar um prazo para a pessoa tomar a decisão, isso não acontece. Exatamente. Isso não acontece. E às vezes colocar data pode te deixar um pouco acuado, mas se você não colocar, aquilo nunca vai sair do papel. Por exemplo, pra gente, se a gente não abrir as inscrições para a plataforma, a gente nunca vai conseguir ajudar vocês de uma maneira melhor, a gente nunca vai conseguir dar um suporte melhor para vocês, não vai conseguir fazer com que você atinja o seu grande objetivo, que é o que motiva a gente de verdade. E vai ter uma consequência muito ruim, porque a gente não vai estar conseguindo concluir o nosso propósito. E você não colocar uma data no seu estudo vai te deixar cada vez mais longe de alcançar a sua aprovação. Então coloca a data, pelo amor de Deus,
coloca essa data. É isso aí. Colocar data e horário, né? Exato. Data e horário, porque conforme o estudo, você pode colocar uma data, mas você tem que colocar o horário certo. E a gente já falou, né, aqui que o que importa de quanto ela estudar, é saber o quanto ela tem para estudar, mas agora, sabendo que você tem 3 horas para estudar, fala, pô, eu vou estudar das 2 às 5, entendeu? Então eu vou estudar das 2 às 3h30, fazer um intervalo e depois estudar até às 5h30, entendeu? Mas colocar de fato, né, uma data e um horário para saber e determinar de fato quando você vai estudar, porque esse é um grande erro que as pessoas cometem, porque elas vão falar assim, pô, eu tenho que estudar matemática, eu vou estudar, mas não estuda, entendeu? Não fala, ó, das 2 às 5 eu vou estudar, entendeu? Então, colocar um horário é de extrema importância. E o interessante, Rafa, é que esse podcast inteiro, ele caminhou pra gente deixar esse como último erro. O erro do quando, ele acaba aqui porque eu quero deixar uma pergunta. E eu vou deixar até você fazer essa pergunta pro pessoal. Vamos lá. Quando é que você vai começar a aplicar tudo o que a gente falou aqui? Quando que você vai corrigir esses erros? Você vai deixar até quando isso acontecer com você? Até quando você vai continuar sendo a vítima da história? Assume as rédeas da sua vida, vai lá e muda isso, porque a gente sabe que seguindo esse passo a passo que a gente deu aqui, você consegue assumir as rédeas e mudar a sua vida. Mas se você for deixando para depois, a vida passa e nada muda. Tá legal? Então, fica aqui o nosso grande abraço. Desculpa pelas duras palavras que nós falamos hoje. E se você... Doeu em você, doeu na gente também. Dói no nosso coração. Dói mais na gente do que em vocês, acredite. Porque só doeu em uma pessoa que está ouvindo agora, em você. Imagina o quanto doeu na gente, que teve que falar isso para todo mundo que assistiu. Então doeu muito mais na gente, tá? Então, ouça com carinho, tente resolver esses problemas que você... E outra coisa, se você quer, você fala, eu acho que não doeu tanto assim em você, quero que doa mais. O que eu faço? Compartilha para mais pessoas, porque aí dói mais ainda, né, gente? Verdade. Compartilha no grupo da sua sala, para os seus melhores amigos, para quem você quer que passe no Enem. E se eu não quero que ele passe? Manda também, porque se ele for aquele cara que tá te enchendo o saco, pelo menos ele vai ver isso e vai entender que foi um recado para ele. Tá? É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, seguinte, alguns recados finais. Entre no nosso canal do Telegram. Por quê? Porque lá a gente posta dicas praticamente diárias que a gente fala, ali é um canal de comunicação direta que praticamente a gente fala com o outro. É como se eu te mandasse um áudio pro Vini, só que todo mundo escuta. Exato. Tá? Com dicas e coisas tudo muito mais legais. Você pode mandar. Mas eu não tenho Telegram. Baixa o Telegram, pelo amor de Deus. Não tem nem 30 megas, eu acho. Mas não tenho memória. Apaga um vídeo inútil que você tem, que você recebeu num WhatsApp de gatinho, e você apaga aquilo e baixa o Telegram e entra pro nosso canal do Telegram, beleza? Vai valer a pena. Vale o gatinho é legal, mas o nosso canal é mais, acredite. Muito bem. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Um grande beijo na pontinha do seu nariz e até a próxima. Valeu.